Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, mais uma vez na manhã desse dia, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. E queremos te pedir, Paizinho Santo, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos guiar através do teu Espírito Santo, nosso Mestre, e que Ele fale, Senhor, aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer que nós falemos, e que as palavras possam chegar a tocar aos corações nesta manhã, mais uma vez, daqueles que estão assistindo pelo Facebook, pela rádio, e aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. Paizinho, mais uma vez te pedimos que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê graça. Por favor, nós tudo pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Nós vamos estar falando aqui, é um ponto bastante interessante que me surpreende, mas ao mesmo tempo também não me surpreende, né? Por que surpreende e não surpreende? Surpreende porque a gente vê muitas pessoas com o que vamos falar. E não me surpreende porque a gente vê, né? Mas eu quero te convidar já de antemão para a próxima semana. Nós vamos falar sobre a depressão na parte espiritual. Você não pode perder. Eu vou falar o tema depois para você. Mas hoje vamos estar falando aqui sobre manifestações dos sintomas depressivos. Talvez você, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, na igreja, enfim, você está convivendo ou convive com pessoas que estão com esses sintomas. E as pessoas às vezes nem sabem que estão com depressão. Se você olhar, eu tenho pensado nessa palavra depressão, né? É uma palavra bastante interessante, curiosa. Depressão, quer dizer, é algo que tem uma pressão, é algo que supostamente tem que estar ativo. Aí está deprê, né? Não teria que ser deprê, mas a palavra é interessante. Porque quando você tem uma pressão alta, ela é uma pressão que está muito alta, né? A pressão alta é muito alta, quer dizer, ela está fora do normal. E quando você está com a pressão baixa, você está com a pressão fora do normal. E também mata. Então seria depressão, né? Na pressão. E aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pressão sanguínea é uma coisa e depressão aqui é outra coisa. Eu estou só fazendo uma comparação para você querer poder entender o meu pensamento. A pressão alta, ela está ativa, está mais alta do que tinha que estar. E a pressão baixa, ela está menos ativa, né? E nós vamos falar sobre as manifestações dos sintomas depressivos. Talvez você esteja lidando com isso, ou mesmo você, e não sabe. Começamos assim, olha, humor depressivo, ou irritabilidade, ansiedade e angústia. Essa palavra angústia, ela me faz pensar no que Jesus falou, nós vamos ver depois. Mas não vou falar agora, mas você vai ver depois. Né? Angustiado, né? Desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Olha que coisa interessante, são os sintomas. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria. Olha isso. E prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. Desinteresse, falta de motivação e apatia. Falta de vontade e decisão. Esse ponto é um ponto que me chama muita atenção. Principalmente essa falta de vontade e decisão. Eu quero falar um negócio aqui para você e gostaria que você entendesse. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele fez um boneco. Supostamente esse boneco estaria deitado, né? E a Bíblia diz que Deus soprou nos seus narizes o espírito de vida, né? Espírito de vida. E quando Deus soprou esse espírito de vida, a Bíblia diz que se tornou o quê? Alma.
vivente. Me chama a atenção que não é corpo vivente, é alma vivente. Então, Deus nunca fez nada para ser inativo. E Deus fez tudo com um propósito. Você sabe que na Terra, muitas coisas têm uma decisão. Seja no cachorro, seja na galinha, tem uma decisão. Eles têm uma decisão. Eles decidem. Se você entra num quintal onde tem um cachorro que não te conhece, o que ele vai fazer? Ele vai latir. É a decisão dele latir para você. E o dono fala para ele, fica quieto. Para de latir. Mas a decisão dele era latir para você. Não é assim? Já está nele. Enfim, toda a criação. E o homem não está fora disso. Deus fez o homem para tomar decisões, e decisões importantes. Tanto que quando Deus fez o homem no jardim do Éden, disse para ele, você vai agora cuidar de tudo. E quem pôs o nome em tudo foi uma decisão de quem? Uma decisão do próprio Adão. Deus decidiu que o homem ia tomar decisões e deu para ele esse poder de decidir. Então, quando a pessoa está com esses sintomas depressivos, ele fica sem decisão. E é um grande problema. Porque nós não fomos feitos para sermos inertes. A pessoa, quando está inerte, está em estado de depressão. Ou está morta. Está me entendendo? Porque aquele ser vivo de dentro dele saiu, que é a alma, que é o centro de tudo. Porque o corpo vai ficando velho, gente. Não tem conversa. Não adianta ir lá para a clínica fazer recalchutagem. Não adianta. O que tem que estar bem é a alma. Porque a Bíblia diz que enquanto o homem exterior vai envelhecendo, o homem interior se rejuvenesce. E esse rejuvenescimento somente é através de Deus. Da palavra de Deus. Que quanto mais estamos perto de Deus, mais fortes espiritualmente somos. Tremendo, né? Bom, então vamos aqui. O que mais diz aqui? Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida. Eu não sirvo para nada? Eu não sirvo para nada mesmo. Interessante, né, essas pronúncias. O que mais? Inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. Esses são os sintomas. A pessoa põe até doença no corpo sem ter. Diz que vai morrer sem estar morrendo. Porque a sensação que gera na pessoa a depressão é tudo isso aí. E tem uma coisa aqui que me chama a atenção, o pessimismo. Eu não prego otimismo, não. Eu prego a palavra de Deus. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus ela é otimista. Ela não é pessimista. Tudo que nós lemos na palavra de Deus, ela é positiva. É otimista. Se você aceita Jesus, ela te proporciona um otimismo. Puxa, eu aceitei Jesus, fico feliz. Estou otimista que vou para o céu. Tenho certeza. Então gera em nós. Agora o negativo diz, eu aceitei Jesus, mas eu não sei. Isso é negativismo. Isso aí é exatamente pessimismo. Negativismo, pessimismo é tudo a mesma família. E tem muita gente hoje assim dentro das igrejas, lamentavelmente. São pessimistas. Né? E isso são sintomas de depressão. Também são. A pessoa pode desejar morrer. Olha só isso. Planejar uma forma de morrer ou tentar suicídio. Esse problema que afeta o ser humano chamado depressão, ela ataca exatamente onde? A alma. Né? Ataca onde? A alma.
que é o centro da vida, é o centro do ser humano. É o que Deus colocou para o homem desfrutar através do corpo. Por isso existem os bons sentimentos, as boas atitudes, existe tudo de bom, mas muitos querem o mal, por causa da mancha do pecado. Então, quando nós permitimos que a nossa alma fique enferma, nós vamos ver isso. Na outra semana talvez começamos a ver isso. As pessoas entram nesse estado de querer morrer. Eu quero morrer, eu prefiro morrer. Ou tentar o suicídio, como acontece em muitos casos. Recentemente, lamentavelmente, vimos aí lá no Brasil, o filho de um técnico de futebol, lá no Rio de Janeiro, que com 19 anos caiu de uma cobertura. A investigação está sendo feita, dizem que ele caiu. Provavelmente ele se atirou. Porque parece-me que ele estava em estado de depressão. Tomava remédios. E aí é o perigo. Porque quando a pessoa entra... Porque é o seguinte, nós começamos a falar. Eu nunca senti, nem quero sentir, mas eu penso que é um sintoma tão ruim dentro da pessoa que ela deseja morrer. E se ela pronuncia essas falas, automaticamente o inimigo vai estar ouvindo. E ele vai trabalhar em cima dessa pessoa. Então você presta bem atenção no que eu estou dizendo. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia diz que quem anda em Cristo não anda em trevas, porque trevas não produz coisa boa. E uma alma enferma é levada para as trevas da depressão, que ataca o corpo. Debilita tudo. Já falei do bullying. O bullying é uma arma também usada pelo diabo. Leva os jovens, a pessoa à depressão e ela vai e se mata. É incrível esse negócio. Esse negócio é sério. Em muitos casos você não precisa nem tomar remédio. Em muitos casos não. Nós vamos ter pessoas aqui para falar sobre esse assunto. E vai nos mostrar isso. Eu vou te mostrar coisas aqui também na palavra, que eu fiquei também, esses dias eu fiquei assim, falei, meu pai, eu nunca imaginei isso. Apesar de conhecer um pouco a palavra, não muito, mas eu conheço um pouco, mas esse eu não sabia, não tinha visto. Fiquei assustado, falando, meu pai, porque tudo se atribui ao diabo. Não, ele é um oportunista. Se você dá uma oportunidade para ele, ele vai aproveitar essa oportunidade. Agora, a interpretação distorcida, olha isso, e negativa da realidade. Tudo é visto sob a ótica depressiva. Um tom cinzento, tudo cinza, né? Para si, os outros e o seu mundo. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Diminuição do desempenho sexual. Pode até manter a atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual e da libido. Olha que interessante. Isso aqui é sério, gente. Se um homem está com depressão, ele é casado, ou se a mulher tem depressão e é casada, imagine o problema que não é. Imagine que se torna até um sofrimento porque a alma é que gera tudo em nós. Os prazeres estão na nossa cabeça, onde está a alma.
É por isso que o diabo se mete aí dentro, nesse assunto, e leva a pessoa para o outro lado. E tudo que eles fazem lá fora não é por prazer, é por serem escravos. Mas quando nós estamos em Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo nos proporciona é saboroso, é delicioso, é muito gostoso. Deus, olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Deus nos fez tão bem, tão perfeito, que Ele pôs em nós 5 sentidos. Por que Ele não pôs 1? Ou 2? Não, Ele pôs 5. 5. Ele botou para nós o tato. O que é o tato? É você pôr a mão, você sente. Estou sentindo que esse microfone aqui que eu estou usando para falar, ele é áspero. Ó. Ele deu o olfato. Olha só, o olfato. Cada um num extremo do corpo, mas olha aqui, o olfato, pelo nariz. E você funga, que nem a gente fala, dá umas fungadas para poder sentir o cheiro, né? E você sente cheiro? A visão. Ele te botou a visão para você poder ver. Ele te deu a audição. Presta bem atenção no que eu estou te falando, dentro do que nós estamos falando aqui. Te deu a audição. E é tudo ligado aonde? Na cabeça. No cérebro, na alma. A alma não é o cérebro. Mas a alma está dentro do cérebro. É o que dá todo sentido para o homem. Você sabia que quando uma pessoa morre, o cérebro murcha, ele se murcha, fecha, se encolhe? Aí estava a alma. O negócio é sério, gente. O negócio é sério, é muito sério. E Deus nos fez assim. Só que quando a nossa alma fica doente, o cérebro adoeceu. É o cérebro, a gente fala que é o cérebro, né? Porque o médico dá remédio para a cabeça. É a alma. E não tem remédio para a alma. O único remédio para a alma é a palavra de Deus. São as coisas do céu. E é por isso que a Bíblia sempre dá recomendações. O apóstolo Paulo diz o seguinte, você ressuscitou com Cristo. Pensa nas coisas de cima, poxa. Não nas coisas da terra. Se você se ligar nas coisas da terra, você fica louco. Porque se olhar para o mundo hoje, é uma confusão só em todo lado. Não pensa que aqui também não tem. Tem. Pensa que aqui também não tem pessoas nas ruas fazendo passeatas. Tem. Então, você imagina, se aqui tem, o resto do mundo tudo tem. Então, temos que começar a pensar. Por isso que a Bíblia, Jesus disse, olha, vocês andem em espírito. Aí a pessoa fala, mas como que eu vou andar em espírito? Para você poder andar em espírito, quer dizer, você tem que andar ligado nas coisas do céu. Porque do céu é espiritual. Deus é espírito. O Espírito Santo é espírito. E mora dentro de nós. Nós temos que pensar nas coisas de cima. Nas coisas que são futuras e reais. Que não é um sonho, vai se tornar uma realidade. Então nós não pensamos nessas coisas, pensamos aqui na terra, com dinheiro, com carro, com casa, com isso, com aquilo. E tudo isso vai enchendo a alma, a ponto de ficarmos inertes. Vamos ao culto? Nem parece que vamos e nem parece que estamos. Ou não é assim? E lamentavelmente hoje, com esse negócio de celular, piorou. Que as pessoas levam o celular para o culto e lá no culto ficam vendo o celular dentro do culto. O que é que você quer que aconteça com isso? E a nossa alma é algo ativo. Nossa alma é algo ativo. Por isso que a Bíblia recomenda, a palavra de Deus, que nós devemos buscar as coisas de Deus. Quer dizer, vamos encher a nossa alma, deixá-la ativa com as coisas de Deus, que ela vai fazer com que o seu corpo seja um corpo saudável. Que você não vai entrar na área do pecado, você está fugindo, então você vai ter um corpo saudável, porque a tua alma é saudável. Mas quando a sua alma está enferma, acontece isso aqui, perda ou aumento de apetite e do peso.
Interessante isso. Insônia. Não é a Sônia, não, viu? É a É a insônia. Quer dizer, presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é sério. Eu falei, meu pai, dificuldade de conciliar o sono. Tares ou sensação de um sono muito Tem pessoas que dormem e dizem, Parece que muito cansado. Esses são alguns dos sintomas. Despertar matinal precoce. Geralmente 2 horas antes do horário habitual. Olha só. Se a pessoa põe o relógio para despertar às 8 da manhã, quando é 6 já está acordado, não precisa nem do despertador. que interessante isso. Ou menos frequente. Aumento do sono. Dorme demais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo. O pessoal dormiu e acorda sonolento, quer dormir de novo. Presta atenção nisso, gente. Deus fez tudo animado. Deus fez tudo animado. E Deus fez o ser supremo chamado homem com uma animação muito mais completa que todos os outros. Que lhe deu capacidade de pensar, de decidir e sentir. Muito mais apurado. Agora, você olha, vê dores e outros sintomas físicos não são justificados por problemas médicos. A pessoa vai no médico. Quantas vezes vai no médico? Ai, doutor, tô com uma dor aqui. Chega lá, o médico examina, tira raio daqui, tira raio de lá, só volta a enfiar a faca no cara para poder ver. E aí fala, você não tem nada, meu. Hã? Como o quê? Como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça, no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito, entre outras coisas mais. Veja que coisa interessante. Para quem está comigo na rádio, está vendo agora que eu botei. E tudo isso gerado por algo que nenhum médico é capaz de encontrar. Até hoje não encontraram a causa principal da depressão. Porque é alma. Onde existe um remédio para a alma. Eu dou risada porque é um negócio incrível. Gente, é um negócio incrível. Eu dou risada por causa disso. Vai no médico e fala, doutor, eu tô com a minha alma doente, doutor. Dá um remédio para a alma. Ele vai dizer, lê a palavra de Deus. Ouça as coisas de Deus. Então pode ser assim. Mas como eles também não sabem, que muitos não creem em milagres, te passam em qualquer coisa para você tomar. E eles que vão ganhar o dinheiro em cima de você. Você está me entendendo o que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã? Você está me entendendo? Nós estamos cansados de ouvir a palavra. Cansados no sentido de ouvir muito, mas de aplicar pouco. Essa aqui é a verdade. Ouvimos muito e aplicamos pouco. A palavra, uma palavra fortíssima é essa, onde está escrito que diz que a palavra, ela é mais cortante que uma espada de 2 fios. Mais cortante, mais penetrante. Ela consegue dividir pensamentos. Ela consegue discernir os pensamentos do homem. Ela consegue dividir as juntas e as medulas. Está escrito, é a palavra. Fala para um médico fazer isso. Fala para o médico dividir a alma e o espírito. Fala para ele. Só a palavra de Deus tem esse poder, essa capacidade. E nós, ultimamente, nós não fazemos caso à palavra de Deus.
Porque eu tenho dito aqui de diferentes formas que a palavra de Deus ela vai contra a nossa vida. Porque nós somos propícios para o pecado. Propícios. E a Bíblia vem para nos corrigir, nos redarguir, nos exortar. E muitas pessoas não querem ouvir palavra. E pelo fato de não ouvir palavra, começa a acontecer tudo que nós estamos vendo aqui. Pelo fato de não querer viver a palavra, nós começamos a ver isso aqui. E vou te dizer mais, Deus permite, viu? Você vai ver, vou te mostrar isso na palavra de Deus. Eu ouvi isso, quando eu li esse versículo, que eu ouvi sobre isso, fiquei assim, ó. O amor de... Porque nós falamos que, nós citamos, né? Recitamos esse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, né? Aí perguntamos, mas como é que é esse tal aí, né? Pois está tudo na Bíblia, esse tal. Mas nós não queremos. Tudo que acontece nas nossas vidas, nós queremos culpar exatamente o diabo. E não é o diabo. Não. Nós damos permissão para que ele atue nas nossas vidas. Mas nem tudo é ele. Não se assuste, não. Mais para frente a gente vai ver tudo isso. Então, o que acontece? Olha aqui. Olha essa foto que eu coloquei ali. É o outro aqui. Para quem está comigo na rádio, claro. Eu nunca vivi, nem pretendo viver, se Deus que me guarde disso. Para ninguém estar livre, mas Deus que guarde isso. Eu estava lendo uma estatística esses dias que eu não sei qual a porcentagem do mundo que vai passar por isso. Os que não passaram vão passar, os que já passaram, quer dizer, vai ser um número muito grande. Porque é doença que ataca justamente o quê? Somente a alma e afeta o corpo. Já falamos vários, está tudo gravado. Se você quiser, entra no meu YouTube, Elias Correia, você vai ver minha cara, você vai ver lá, está tudo lá, tá por nome e data. Está em espanhol e em português. O espanhol que eu gravei de manhã já está lá no YouTube. Depois, acabando aqui, eu subo esse também e está no meu Facebook. Então, a Bíblia é muito séria. Por isso que a Bíblia diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir. Presta bem atenção nesse versículo hoje. E o ouvir pela palavra. Esse ouvir não é simplesmente escutar. Esse ouvir é você fazer caso, você aceitar, é você querer viver. E aí nós estamos começando a entender que nós, como seres espirituais, que está dentro de nosso corpo, que um dia vai para o céu, vai para o inferno e vai viver eternamente. Nós temos que começar a dar crédito e começarmos a ouvirmos as coisas do céu. Jesus disse, anda no Espírito, para que você não tropece e que você não caia. Porque quando você quer andar no Espírito, é quando você começa a querer pensar nas coisas do céu. Eu te pergunto, quantas vezes você pensa nas coisas do céu? Quantas vezes você se lembra que vai ter um céu para aqueles que amam a Deus? Uma eternidade de gozo perfeito. Eu vejo tantas coisas nessa terra. Falo para você com sinceridade. Homens bilionários. Muito dinheiro. Mas Jesus disse de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu escutei uma fala de um escrito do Steve Jobs, que ele falou antes de morrer. Ele foi um homem muito rico, muito inteligente. Ele disse que ele não ia levar nada. E não levou mesmo. E vai saber para onde que ele foi. Entendeu? A pessoa faz fortunas na terra e deixa para os outros aqui. Ninguém leva nada. Porque a nossa fortuna, que já está preparada para nós, antes da fundação do mundo, está no céu. Está no céu. Lá está a nossa fortuna.
Mas ninguém quer pensar no céu. Todo mundo quer pensar somente na terra. E aí o que acontece? Aí entra essa chamada depressão. As pessoas começam a se afastar de Deus. Começam a desobedecer. Porque Deus tem que trabalhar de uma forma, às vezes, dura com as pessoas. Porque Ele ama. Nós não entendemos esse versículo, nós já falamos várias vezes, mas nós não entendemos esse versículo que diz que o desejo de Deus, desejo, vontade, intenção, querer, são sinônimos dessa palavra. De Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Está lá. Então, dentro do que Deus... Porque a Bíblia diz que as palavras que Deus lançou, elas não vão voltar vazias. Então, Deus está usando de várias estratégias hoje também para salvar o homem. E muitos crentes hoje, que outrora estavam bem com Deus, hoje não estão. E Deus trabalha duramente em cima disso. Porque Deus não quer que eles se percam. Agora, se a pessoa não quiser ser salva, já é um problema da pessoa, não é um problema de Deus. Então, meus queridos, nós estamos vendo coisas aqui que estamos rodeados de pessoas assim, que estão com esse problema. Eu já expliquei, já falei em outras falas, que tem casos que tem que ser clinicado, tem que levar para ser clinicado mesmo, levar para um médico. Mas o maior remédio ainda está na palavra de Deus. Ainda está nas coisas de Deus. A Bíblia diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, não está escrito isso? Mas enchei-vos do Espírito, não está escrito? É que nós não fazemos caso, às vezes, a estas palavras que parecem tão insignificantes. Mas o poder destas palavras, não existe remédio que substitua. E Deus não permitiu na ciência, na medicina, aonde você quiser classificar, um remédio para a alma. Não existe. Só a palavra aí, não vai ter outra. É incrível. É incrível. E vamos para terminar. Tudo o que temos visto, presta bem atenção, tudo o que temos visto é uma definição e conclusão da ciência e da medicina através do homem. Mas, espiritualmente, o que será? Tudo que eu tenho falado até então é ciência, é clínica, é medicina, são os especialistas, tal. Porque até hoje eles não conseguiram descobrir a causa principal disso. E nós sabemos. Aqueles que têm a Deus, aqueles que vivem com Deus, aqueles que vivem para Deus, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que o Espírito Santo fala, eles sabem qual é o problema. Aonde começa? É alma. Alma. Nós vamos ver. Semana que vem começamos a falar sobre isso. E para terminar, será que os homens de Deus no passado, é uma pergunta aqui, tá? Será que os homens de Deus no passado sofreram de depressão? Bem interessante isso, né? Para você pensar também agora aí. Mas vamos falar depois sobre todas essas coisas aí, mais para frente, né? Será que os homens de Deus no passado sofreram de depressão? Eu já mostrei muitas coisas. Se você quiser, você assiste pelo YouTube, já está lá. Né? Semana que vem, nós vamos falar sobre definição espiritual sobre a depressão. Semana que vem.
E você não pode perder essa oportunidade de ouvir isso. Vamos para o slide 16, e são simplesmente 32 slides para falar ainda. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós buscamos, até então eu mostrei o lado clínico, o lado da medicina, né? Que eles dizem, os terapeutas, enfim, dizem. Mas também li que eles também não conseguiram encontrar o ponto principal desse negócio. É porque eles não sabem da alma. Eles têm uma alma, mas não sabem da alma. O único estudo da alma que existe é pela palavra de Deus, aonde a Bíblia fala sobre a alma. Aonde a Bíblia fala do propósito da palavra de Deus para a nossa alma. Quem não lê Bíblia, quem não conhece Bíblia, quem não estuda a Bíblia, quem não lê Bíblia, quem não conhece, não sabe. E se tornam vulneráveis. Porque o diabo está trabalhando duro. São os últimos dias que ele está trabalhando na terra. E ele está buscando a quem dê a oportunidade. Que não seja você, que não seja eu, que não sejamos nós. E oremos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, nossos parentes, para que Deus os guarde. Que uma pessoa deprimida sofre ela e sofre todo mundo. Semana que vem eu te convido para que esteja conosco. Semana que vem, se Jesus não voltar, é claro. E aí vamos começar a falar da parte espiritual desse grande fenômeno chamado depressão. Amém? Vamos orar, depois eu mando saudações. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial. O Senhor é quem cuida de nós. Por isso, Senhor, faça-nos cada dia mais atentos à Tua palavra. Cada dia mais interessados nas coisas do céu. Como Jesus recomendou. E como os apóstolos recomendaram. Paizinho Santo, que nós sejamos guardados pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Espírito. E que o Senhor venha continuar falando conosco, Pai, através daqui do Facebook, da rádio, e também do YouTube. Abençoa cada um daqueles que ainda vão assistir. Que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. E ter entendimento das coisas que o Senhor tem mostrado. Pai, nós te damos graças por tudo. E o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.